Stuart Hall, a identidade cultural na pós-modernidade. 1. A identidade em questão. A questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria social. Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como sujeito unificado. A assim chamada crise de identidade é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável do mundo social. O propósito deste livro é explorar algumas das questões sobre a identidade cultural na modernidade tardia e avaliar se existe uma crise de identidade. Em que consiste essa crise e em que direção ela está indo? O livro se volta para questões como: o que pretendemos dizer com crise de identidade? Que acontecimentos recentes nas sociedades modernas precipitaram essa crise? Que formas ela toma? Quais são as suas consequências potenciais? A primeira parte do livro, os capítulos 1 e 2, lida com mudanças nos conceitos de identidade e de sujeito. A segunda parte, capítulos 3 e 6, desenvolve esse argumento com relação a identidades culturais, aqueles aspectos de nossas identidades que surgem de nosso pertencimento a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais. Este livro é escrito a partir de uma posição basicamente simpática à afirmação de que as identidades modernas estão sendo descentradas, isto é, deslocadas ou fragmentadas. Seu propósito é o de explorar esta afirmação, ver o que ela implica, qualificá-la e discutir quais podem ser suas prováveis consequências. Ao desenvolver o argumento, introduzo certas complexidades e examino alguns aspectos contraditórios que a noção de descentração, em sua forma mais simplificada, desconsidera. Consequentemente, as formulações deste livro são provisórias e abertas à contestação. A opinião dentro da comunidade sociológica está ainda profundamente dividida quanto a esse assunto. As tendências são demasiadamente recentes e ambíguas. O próprio conceito com o qual estamos lidando, identidade, é demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco compreendido na ciência social contemporânea para ser definitivamente posto à prova. Como ocorre com muitos outros fenômenos sociais, é impossível oferecer afirmações conclusivas ou fazer julgamentos seguros sobre as alegações e proposições teóricas que estão sendo apresentadas. Deve-se ter isso em mente ao se ler o restante do livro. Para aqueles e aquelas teóricos e teóricas que acreditam que as identidades modernas estão entrando em colapso, o argumento se desenvolve da seguinte forma: um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que no passado nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta perda de um sentido de si estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento, descentração dos indivíduos, tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos, constitui uma crise de identidade para o indivíduo. Como observa o crítico cultural Kobena Mercer, abre aspas, a identidade
somente se torna uma questão quando está em crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza. Fecha aspas, Mercer, 1990. Esses processos de mudança, tomados em conjunto, representam um processo de transformação tão fundamental e abrangente que somos compelidos a perguntar se não é a própria modernidade que está sendo transformada. Este livro acrescenta uma nova dimensão a esse argumento, a afirmação de que naquilo que é descrito, algumas vezes, como nosso mundo pós-moderno, nós somos também pós relativamente a qualquer concepção essencialista ou fixa de identidade. Algo que, desde o iluminismo, se supõe definir o próprio núcleo ou essência de nosso ser e fundamentar nossa existência como sujeitos humanos. A fim de explorar essa afirmação, devo examinar primeiramente as definições de identidade e o caráter da mudança na modernidade tardia. 1. 3 concepções de modernidade. Para os propósitos desta exposição, distinguirei 3 concepções muito diferentes de identidade, a saber, as concepções de identidade do A. Sujeito do iluminismo, B. Sujeito sociológico e C. Sujeito pós-moderno. O sujeito do iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e de ação, cujo centro consistia no núcleo interior que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo, contínuo ou idêntico a ele, ao longo da existência do indivíduo. O centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa. Direi mais sobre isto em seguida, mas pode-se ver que essa era uma concepção muito individualista do sujeito e de sua identidade. Na verdade, a identidade dele, já que o sujeito do iluminismo era usualmente descrito como masculino. A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com, abre aspas, outras pessoas importantes para ele, fecha aspas, que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e símbolos, a cultura, dos mundos que ela habitava. C. H. Mead, C. Cooley e os interacionistas simbólicos são as figuras-chave na sociologia que elaboraram esta concepção interativa da identidade e do eu. De acordo com essa visão, que se tornou a concepção sociológica clássica da questão, a identidade é formada na interação entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o eu real, mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais exteriores e as identidades que esses mundos oferecem. A identidade, nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre o interior e o exterior, entre o mundo pessoal e o mundo público. O fato de que projetamos a nós próprios nessas identidades culturais, ao mesmo tempo que internalizamos seus significados e valores, tornando-os parte de nós, contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. A identidade, então, costura, ou para usar uma metáfora médica, sutura o sujeito à estrutura. Estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente mais unificados e predizíveis. Argumenta-se, entretanto,
que são exatamente essas coisas que agora estão mudando. O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado, composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas. Correspondentemente, as identidades que compunham as paisagens sociais lá fora e que asseguravam nossa conformidade subjetiva com as necessidades objetivas da cultura, estão entrando em colapso como resultado de mudanças estruturais e institucionais. O próprio processo de identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático. Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceitualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se uma celebração móvel, formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados aos sistemas culturais que nos rodeiam. Hall, 1987. É definida historicamente e não biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um eu coerente. Dentro de nós, há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. Se sentimos que temos mais identidade unificada desde o nascimento até a morte, é apenas porque construímos uma cômoda história sobre nós mesmos ou uma confortadora narrativa do eu. Veja Hall, 1990. A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar, ao menos temporariamente. Deve-se ter em mente que as três concepções de sujeito acima são, em alguma medida, simplificações. No desenvolvimento do argumento, elas se tornarão mais complexas e qualificadas. Não obstante, elas se prestam como pontos de apoio para desenvolver o argumento central deste livro. 2. O caráter da mudança na modernidade tardia. Um outro aspecto desta questão da identidade está relacionado ao caráter da mudança na modernidade tardia, em particular, ao processo de mudança conhecido como globalização e seu impacto sobre a identidade cultural. Em essência, o argumento é que a mudança na modernidade tardia tem um caráter muito específico. Como disse Marx sobre a modernidade, abre aspas, é o permanente revolucionar da produção, o abalar ininterrupto de todas as condições sociais, a incerteza e o movimento eternos. Todas as relações fixas e congeladas, com seu cortejo de vestustas representações e concepções, são dissolvidas. Todas as relações recém-formadas envelhecem antes de poderem ossificar-se. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Fecha aspas, Marx e Engels. As sociedades modernas são, portanto, por definição, sociedades de mudança constante, rápida e permanente. Esta é a principal distinção entre as sociedades tradicionais e as modernas. Anthony Giddens argumenta que, abre aspas, nas sociedades tradicionais, o passado é venerado e os símbolos são valorizados porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. A tradição é um meio de lidar com o tempo e o espaço.
inserindo qualquer atividade ou experiência particular na continuidade do passado, presente e futuro, os quais, por sua vez, são estruturados por práticas sociais recorrentes. Fecha aspas, Giddens, 1990. A modernidade, em contraste, não é definida apenas como experiência de convivência com a mudança rápida, abrangente e contínua, mas é uma forma altamente reflexiva de vida, na qual, abre aspas, as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas, à luz das informações recebidas sobre aquelas próprias práticas, alterando, assim, continuamente seu caráter. Fecha aspas, citação de Giddens. Giddens cita, em particular, o ritmo e o alcance da mudança. Abre aspas, à medida em que áreas diferentes do globo são postas em interconexão umas com as outras, ondas de transformação social atingem virtualmente toda a superfície da Terra, fecha aspas, e a natureza das instituições modernas. Giddens, 1990. Essas últimas ou são radicalmente novas em comparação com as sociedades tradicionais, por exemplo, o Estado-nação ou a mercantilização de produtos e o trabalho assalariado, ou têm uma enganosa continuidade com as formas anteriores, por exemplo, a cidade, mas são organizadas em torno de princípios bastante diferentes. Mais importantes são as transformações do tempo e do espaço, e o que ele chama de, abre aspas, desalojamento do sistema social, fecha aspas. A, abre aspas, extração, fecha aspas, das relações sociais dos contextos locais de interação e sua reestruturação ao longo de escalas indefinidas de espaço-tempo. Veremos todos esses temas mais adiante. Entretanto, o ponto geral que gostaria de enfatizar é o das descontinuidades. Abre aspas, citando Giddens, os modos de vida colocados em ação pela modernidade nos livraram de uma forma bastante inédita de todos os tipos tradicionais de ordem social. Tanto em extensão quanto em intensidade, as transformações envolvidas na modernidade são mais profundas do que a maioria das mudanças, características dos períodos anteriores. No plano da extensão, elas serviram para estabelecer formas de interconexão social que cobrem o globo. Em termos de intensidade, elas alteraram algumas das características mais íntimas e pessoais de nossa existência cotidiana. Fecha aspas, Giddens, 1990. David Harvey fala da modernidade como implicando não apenas, abre aspas, um rompimento impiedoso com toda e qualquer condição precedente, fecha aspas, mas como, abre aspas, caracterizada por um processo sem fim de rupturas e fragmentações internas no seu próprio interior. Fecha aspas. 1989. Ernest Laclau, 1990, usa o conceito de deslocamento. Uma estrutura deslocada é aquela cujo centro é deslocado, não sendo substituído por outro, mas por, abre aspas, uma pluralidade de centros de poder. Fecha aspas. As sociedades modernas, argumenta Laclau, não têm nenhum centro, nenhum princípio articulador ou organizador único e não se desenvolvem de acordo com o desdobramento de uma única causa ou lei. A sociedade não é, como os sociólogos pensaram muitas vezes, um todo unificado e bem delimitado, uma totalidade, produzindo-se através de mudanças evolucionárias a partir de si mesma, como o desenvolvimento de uma flor a partir de seu bulbo. Ela está constantemente sendo descentrada ou deslocada por forças fora de si mesma.
As sociedades da modernidade tardia, argumenta ele, são caracterizadas pela diferença. Elas são atravessadas por diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem uma variedade de diferentes posições de sujeito, isto é, identidades para os indivíduos. Se tais sociedades não se desintegram totalmente, não é porque elas são unificadas, mas porque seus diferentes elementos e identidades podem, sob certas circunstâncias, ser conjuntamente articulados. Mas essa articulação é sempre parcial. A estrutura da identidade permanece aberta. Sem isso, argumenta Laclau, não haveria nenhuma história. Esta é uma concepção de identidade muito diferente, muito mais perturbadora e provisória do que as duas anteriores. Entretanto, argumenta Laclau, isso não deveria nos desencorajar. O deslocamento tem características positivas. Ele desarticula as identidades estáveis do passado, mas também abre a possibilidade de novas articulações, a criação de novas identidades, a produção de novos sujeitos e o que ele chama de, abre aspas, recomposição da estrutura em torno de pontos nodais particulares de articulação. Fecha aspas, Laclau, 1990. Giddens, Harvey e Laclau oferecem leituras um tanto diferentes da natureza da mudança do mundo pós-moderno, mas suas ênfases na descontinuidade, na fragmentação, na ruptura e no deslocamento contêm uma linha comum. Devemos ter isso em mente quando discutimos o impacto da mudança contemporânea, conhecida como globalização. 3. O que está em jogo na questão das identidades? Até aqui, os argumentos parecem bastante abstratos. Para dar alguma ideia de como eles se aplicam a uma situação concreta do que está em jogo nessas contestadas definições de identidade e mudança, vamos tomar um exemplo que ilustra as consequências políticas da fragmentação ou pluralização de identidades. Em 1991, o então presidente americano Bush, ansioso por restaurar uma maioria conservadora na Suprema Corte americana, encaminhou a indicação de Clarence Thomas, um juiz negro de visões políticas conservadoras. No julgamento de Bush, os eleitores brancos, que podiam ter preconceitos em relação a um juiz negro, provavelmente apoiaram Thomas, porque ele era conservador em termos da legislação de igualdade de direitos. E os eleitores negros, que apoiam políticas liberais em questão de raça, apoiariam Thomas, porque ele era negro. Em síntese, o presidente estava, abre aspas, jogando o jogo das identidades, fecha aspas. Durante as audiências em torno da indicação no Senado, o juiz Thomas foi acusado de assédio sexual por uma mulher negra, Anita Real, uma ex-colega de Thomas. As audiências causaram um escândalo público e polarizaram a sociedade americana. Alguns negros apoiaram Thomas, baseados na questão da raça. Outros se opuseram a ele, tomando como base a questão sexual. As mulheres negras estavam divididas, dependendo de qual identidade prevalecia. Sua identidade como negra ou sua identidade como mulher. Os homens negros também estavam divididos, dependendo de qual fator prevalecia, seu sexismo ou seu liberalismo. Os homens brancos estavam divididos, dependendo não apenas de sua política, mas da forma como eles se identificavam com respeito ao racismo e ao sexismo. As mulheres conservadoras brancas apoiavam Thomas, não apenas com base em sua inclinação política, mas também por causa de sua oposição ao feminismo. As feministas brancas, que frequentemente tinham posições mais progressistas na questão da raça, se opunham a Thomas, tendo como base a questão sexual. E, uma vez que o juiz Thomas era um membro da elite judiciária e Anita Real, na época do alegado incidente, uma funcionária subalterna, estava em jogo
nesses argumentos também questões de classe social. A questão da culpa ou da inocência do juiz Thomas não está em discussão aqui. O que está em discussão é o jogo de identidades e suas consequências políticas. Consideremos os seguintes argumentos. Primeiro, as identidades eram contraditórias. Elas se cruzam, se deslocam mutuamente. Segundo, as contradições atuavam tanto fora da sociedade, atravessando grupos políticos estabelecidos, quanto dentro da cabeça de cada indivíduo. Terceiro, nenhuma identidade singular, por exemplo, de classe social, podia alinhar todas as diferentes identidades com uma identidade mestra, única, abrangente, na qual se pudesse, de forma segura, basear uma política. As pessoas não identificam mais seus interesses sociais exclusivamente em termos de classe. A classe não pode servir como um dispositivo discursivo ou uma categoria mobilizadora através da qual todos os variados interesses e todas as variadas identidades das pessoas possam ser reconciliadas ou representadas. Quarto, de forma crescente, as paisagens políticas do mundo moderno são fraturadas dessa forma por identificações rivais e deslocantes, advindas especialmente da erosão da identidade mestra, da classe e da emergência de novas identidades, pertencentes à nova base política definida pelos novos movimentos sociais, o feminismo, as lutas negras, os movimentos de libertação nacional, os movimentos antinucleares e ecológicos. Mercer, 1990. Quinto, uma vez que a modernidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou perdida. Ela tornou-se politizada. Esse processo é, às vezes, descrito como constituindo uma mudança de uma política de identidade, de classe, para uma política de diferença. Posso agora esquematizar de forma breve o restante do livro. Em primeiro lugar, vou examinar de uma forma um pouco mais profunda como o conceito de identidade mudou, do conceito ligado ao sujeito do iluminismo para o conceito sociológico e depois para o do sujeito pós-moderno. Em seguida, o livro explorará aquele sujeito da identidade cultural moderna, que é formado através do pertencimento a uma cultura nacional e como processos de mudança. Uma mudança que efetua um deslocamento. Compreendidos no conceito de globalização, estão afetando isso.